Vamos abrir em Marcos, capítulo 11, verso 15, dando sequência à nossa exposição desse evangelho. Diz assim a palavra de Deus. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. Amém. Vamos orar? Deixa a Bíblia aberta. Senhor, estamos aqui. Fala conosco, Senhor. Alimenta o teu povo com a tua palavra. Tu és aquele que tem pão fresco para nós. Senhor, que o teu Espírito esteja agora agindo em cada coração, trazendo entendimento e gerando aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. O renovo, Senhor, do nosso caráter, a transformação das nossas ideias e uma mudança radical do mais profundo do nosso ser, onde estão todas as nossas motivações, a raiz de tudo o que desejamos. Vem sobre nós, Senhor, e fala ao teu povo nessa noite, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Poder sentar. Quando chega domingo, é dia de estarmos na igreja. Não que esteja defendendo que é só domingo, não. Conforme as igrejas estipulam suas agendas, é muito mais que domingo. No nosso caso, quinta, terça. Mas a questão é, somente estar na igreja não é o bastante para fazer de qualquer pessoa um adorador do Senhor. E há um perigo nisso. Há um perigo constante sobre todos nós, de nós termos um pensamento errado, de sermos enganados. Repito, estar no templo não é o suficiente para agradar a Deus. Deus não requer somente colocar os pés da porta para dentro. Buscamos o culto a Deus na igreja, por quê? Porque nós queremos ouvir Deus falar conosco. Mas não só isso, mas queremos também falar com Deus, queremos cantar, queremos poder contribuir e queremos perceber que a coisa mais desejável que qualquer ser humano pode querer é perceber que você tem a alegria e satisfatória presença salvadora de Deus. Quando você entra aqui, você não quer só estar aqui. Se você entra aqui simplesmente para cumprir mais uma obrigação com Deus, você é aquilo que as pessoas chamam, vocês estão olhando para trás, já tirou, ok.
Eu sou conforme o meu mestre me discipulou. Então, se alguma coisa chama atenção, eu paro também. Voltando aqui para o ponto, se você não está aqui nessa noite, buscando mais de Deus, quem sabe ser surpreendido de Deus, por Deus, e querendo mais da bondade, da alegria de Deus, então provavelmente você está aqui pelo motivo errado. Toda a humanidade, todos, os animais, as pedras, as árvores, os rios, eles experimentam a presença de Deus, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Deus, diferente dos panteístas, Ele não se confundem com a criação, até porque, como aprendemos pelo próprio livro de Gênesis, Deus criou todas as coisas do nada, no latim ex nihilo, a partir do poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Então, toda a humanidade está experimentando a bondade de Deus, as ricas misericórdias de Deus, a graça, tudo isso, mas isso ainda não satisfaz as necessidades mais profundas e urgentes do coração humano. Por isso, saber que Deus existe não é suficiente. E muitas pessoas vivem assim: Deus existe, então tem um lugar para mim lá na casa dele. Não, não é assim que o Evangelho fala. Eu preciso passar desse ponto de conhecer Deus apenas como Criador. Eu preciso buscar Ele como Senhor, porque somente quem olha para Deus como Senhor entendeu o seu chamado para adorá-lo. E aí tem culto, porque uma pessoa pode crer que Deus existe sem cultuar Ele. Isso é possível. Mas ao mesmo tempo, aqueles que pensam somente assim, encontram para eles as portas do céu fechadas. É correto crer que Deus é amor? Sim. Deus, Ele é bondoso, Ele é fiel? Também. Mas essas coisas, por mais que as pessoas digam de Deus, não fazem elas conhecer a Deus como Deus quer ser conhecido, como a Escritura revelou quem Deus é. Então, o mais importante, de uma vez por todas, é que todos entendam que este lugar, que nós chamamos de templo, que nós chamamos de igreja, existe por causa de Deus. Esse lugar não existe para você. Esse lugar existe para Deus. Ele é o Senhor, Ele é o digno. É para Ele que isso aqui existe. Tudo é para Ele. Se eu não entendi isso ainda, eu preciso entender. A igreja é o lugar onde a família de Deus adora o seu Pai, adora o Cristo. Tudo isso guiado pelo poder do Espírito. Portanto, é necessário que todos aqui entendam isso. O motivo mais importante aqui é Jesus Cristo. Porque Ele é a igreja. Ele é o centro de todas as coisas. Ele nos criou. E essa adoração, conforme a Escritura, conforme o próprio Cristo ensina no Evangelho de João, ela só pode ser verdadeiramente realizada e recebida por Deus se for feita com fé. Fé em Cristo, o enviado de Deus. Tem que ser de maneira sincera. Eu tenho que estar com o meu coração diante de Deus, da face de Deus. Cultuar a Deus é semana após semana estar declarando, sem abrir a boca, o seguinte para Deus: Senhor, Deus, Cristo, eu te amo.
acima de todas as coisas. É isso que vir à igreja toda semana tem que significar para você. Você continua no caminho, Senhor, Tu és primeiro. Lembra que Jesus, Tu me amas? Jesus, Tu sabes que eu te amo. A Tua presença aqui de verdade mostra o Teu amor por Deus? Ou é mais um compromisso religioso? Ou você está aqui porque alguém te convidou, ou para você simplesmente estar aqui? Não se deixe enganar. Como nesse dia que Jesus visitou o templo em Jerusalém, ali na semana da morte dele, existiam muitas pessoas enganadas. Estavam na casa de Deus, mas longe do Senhor. E então, Jesus vem e repreende. Ele empurra a mesa, ele empurra a cadeira, ele faz um alvoroço. Porque não estavam permitindo que as pessoas adorassem a Deus dentro do templo. Eles tinham desviado da adoração. Como que isso é perigoso? Se desviar da adoração. E veja, muitos ali estavam levando muito dinheiro para depositar nos cofres ali do templo, com dízimos, com ofertas. Eles estavam levando animais para serem sacrificados, para receber o perdão de Deus, para fazer uma oferta pacífica diante de Deus. Esse não é o principal problema, não. O problema é fazer comércio na casa de Deus e atrapalhar as pessoas que estavam orando, que é que o texto vai dizer. Mas a questão aqui é que, se eles estavam ali buscando a Deus, como eles não reconhecem a visita do próprio Deus? Porque Jesus estava ali, mas eles não perceberam. Será que isso não pode acontecer com você hoje? Você vai ao culto, e às vezes você não percebe que Deus está ali, que Deus está falando com você. E o problema não está em Deus, o problema não estava no Cristo, mas estava no coração de quem estava ali. Então, fazendo aqui um relato histórico, olhando aqui, olha para o verso 11, que nós não lemos, mas faz parte do contexto. O que acontece no verso 11? Diz aqui que isso aqui acontece num domingo, como hoje. O verso 11 mostra o que acontece depois que Jesus é coroado. Como foi pregado aqui, aquela falsa coroação. Porque queriam Jesus como rei, mas não obedeciam ele como Senhor. Então não tem rei coisa nenhuma. Ele vai no domingo, ele olha o templo, está escrito aqui, ele olha, observa tudo e depois ele volta para Betânia. Quando chega no outro dia, segunda-feira de manhã, ele passa pela figueira, amaldiçoa ela e depois ela vai secar. Já falamos sobre isso aqui. E então ele vai voltar na segunda ao templo. E aí ele faz aquela repreensão severa. E ele deixou a liderança religiosa preocupada. Percebam como esses líderes estavam longe de Deus. Se verdadeiramente eles são pastores de Deus, como é que eles não reconhecem que Deus está ali? Esses líderes, como você percebe do verso 18, sacerdotes e escribas, na verdade, eles só tinham uma intenção para Jesus: eliminar a vida desse profeta, como eles poderiam olhar, porque ele está colocando em risco os nossos negócios. Imagine a reunião que foi feita depois desse momento aqui da liderança do templo. Nós temos que dar um jeito em Jesus. Vocês perceberam que ele parou lá o sacrifício? Vocês viram o tanto de pomba que fugiu? Os animais saíram, virou uma confusão. Ironicamente, esses homens, como diz Isaías 56,
guias cegos. Eles já estavam numa confusão, porque o lugar que era um lugar de oração, se tornara um lugar de comércio. E Jesus fala covil de salteadores. É uma censura grave de Jesus contra eles. Então o que podemos falar? Primeiro, uma adoração desviada, uma adoração pervertida. Segundo, o lugar que era destinado a todo não judeu, ou seja, os gentios, para orarem a Deus, estava totalmente tomado pelo comércio, atrapalhando eles de buscarem a Deus. E terceiro, quando você vê essa ação de Jesus, você precisa olhar para frente. Lembre-se, essa atitude profética de Jesus acontece numa segunda-feira, da mesma semana do julgamento dele, da mesma semana onde na sexta-feira ele vai entregar a sua vida. Lembre-se, os líderes queriam eliminar ele, mas Jesus disse que a vida dele ninguém toma, ele mesmo a dá, e depois ele a tem de volta. Esse é o contexto histórico, é isso que está acontecendo. Jesus é uma ameaça à religião da época. Falando em religião da época, esse templo era muito, muito grande. Para vocês terem uma noção, o lugar do templo que era destinado para os gentios fazerem as suas orações, era um lugar que media aproximadamente 450 metros de comprimento por 300 de largura. O que é isso? Sai aí fora e conta 4 quadras de comprido. Aí você vira e anda mais 3 quadras. E depois liga todos os pontos. É muito grande. Isso era só o pátio dos gentios. Depois você tinha um lugar que as mulheres entravam. Depois você tinha um lugar que os judeus homens entravam. E depois o lugar onde os sacerdotes. E por fim, o lugar mais sagrado, o Santo dos Santos. Onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o que estava acontecendo ali? As pessoas vinham de longe, e as pessoas vinham com a sua moeda local do seu país, mas quando chegava no templo, eles tinham uma moeda oficial, eles não aceitavam qualquer dinheiro. Então eles fizeram o quê? Uma espécie de câmbio, tinha que trocar o dinheiro. Só que eles estavam fazendo isso no lugar errado. Uma outra situação que Jesus aqui está censurando, eles vinham de muito longe, como é que eles iam trazer um animal do Egito? Pensa o egípcio para chegar em Jerusalém muito longe, então ele vinha com dinheiro, ele deixava para chegar em Jerusalém e fazer a compra do animal, para então ele poder prestar o sacrifício, a adoração a Deus. Mas então, o que os líderes fizeram? Transformaram isso numa oportunidade de negócio. E infelizmente, tem muito líder religioso hoje fazendo da pregação do evangelho, fazendo das igrejas um lugar de negócio, pervertendo a adoração, não tendo tempo para oração, não tendo espaço para a pregação da palavra. É isso que Jesus se levanta contra. A adoração estava sendo desviada. Você imagina você chegar num lugar para orar e tem um monte de gente fazendo negócio, falando alta troca das relações econômicas, ou um monte de animal ali. Como é que você adora num lugar desse? Essa é a queixa de Jesus. Lembre-se, o problema não é a troca do dinheiro, o problema não é vender, o problema é onde eles estão fazendo isso, o lugar que está errado. Aquele lugar não é para isso, ali é lugar de adoração. E é isso que Deus quer nos chamar a atenção hoje. Como é que eu estou vivendo nesse lugar que é exclusivo para a adoração? Como que está o meu culto? Como que eu estou me portando no templo de Deus? Na igreja? Uma outra coisa aqui, que
deve nos chamar a atenção é que duas palavras, quando você olha o verso 15, você vê o negócio. A palavra vender e comprar, negócio. Quando você chega ao verso 17, que é quando Jesus cita a Escritura, ele cita primeiro Isaías, depois Jeremias, ele fala de orar. Então percebam, uma coisa não tem nada a ver com a outra, um é negócio, o outro é um meio espiritual, a oração, a maneira como eu falo com Deus. Isso mostra que o lugar tinha perdido a sua essência. Mas alguém pode chegar e falar assim: mas a pessoa veio de longe, ele não tem o dinheiro do templo. Isso é uma bondade que está sendo feita para eles poderem dar as suas ofertas, tem que trocar o dinheiro, senão não vale. Eles não têm animais, eles vieram de longe, eu estou ajudando eles ainda a adorar a Deus. E o que eu preciso entender aqui, é que quando eu penso nessas desculpas, ou nessas justificativas, eles estão pensando o seguinte: eu preciso facilitar o acesso das pessoas a Deus, independente do coração delas. Esse é o problema. Eram atitudes que pareciam facilitar a presença delas no templo, mas e o coração delas? Estava pronto para adorar a Deus, elas não conseguiam silêncio nem para orar. Então não tem adoração verdadeira. E muitos fazem isso, acham que estão abrindo as portas do reino de Deus, quando essas portas não pertencem a homem nem à igreja, essas portas pertencem ao próprio Deus. É Ele que abre, pela fé, não pela vontade da liderança de uma igreja. Então, escute, estar na igreja, como estamos agora, não é o suficiente para agradar a Deus. Isso pode até chocar você, isso pode deixar você um pouco perplexo, mas pense comigo, as crianças vão para escolas? Sim, mas isso não quer dizer que elas aprendem, isso é fato, e os pais precisam prestar atenção nisso. Levar os filhos para a escola é uma coisa, eles aprenderem é outra. Eles nem gostam de ir para a escola, muitos deles, pelo motivo certo, que é estudar. Os empreendedores, eles começam negócios, eles abrem as portas para o público, aos clientes, mas abrir um negócio, me tornar empresário, isso quer dizer que eu vou ter lucro? Quer dizer que vai dar certo? Claro que não. Tem pessoas que fazem projeto de negócio, colocam capital, contratam pessoas, faz o estudo estratégico, tudo, mas no final elas não conseguem êxito, e elas têm que fechar suas portas, muitas vezes com dívidas. Então simplesmente abrir um negócio não quer dizer que você vai ter sucesso. Assim como estar num casamento, não quer dizer que você vai ter alegria todo dia. Simplesmente estar casado não quer dizer que a alegria vai cair do céu. E os divórcios provam isso. Mas, por que a alegria às vezes não está lá? Porque marido e mulher, os dois pecadores que decidiram se unir junto com Deus numa aliança, eles se deixam vencer pelos seus próprios pecados. No final, quem acaba com o casamento é um inimigo comum, chamado pecado. Então simplesmente se casar não quer dizer que vai dar tudo certo. Não, às vezes a gente tem dificuldade. Então percebas, como que nós podemos muitas vezes correr o risco de acharmos que só porque estamos aqui, Deus, eu estou aqui, Deus, eu fui no culto, Deus, olha a minha frequência. Isso não quer dizer que você está verdadeiramente. Por quê? Porque pode ser que você esteja como esse pessoal, o acesso é muito fácil, mas e o coração está de verdade aqui? O nosso coração de verdade se prepara durante a semana para estar aqui, ó Deus, eu vou te encontrar.
Muitas vezes não. Muitas vezes não. E Deus sabe. Deus está vendo isso. Muitas vezes nós estamos na igreja pelo motivo errado. Assim como esses cambistas e vendedores estavam fazendo negócio no lugar errado. E Jesus repreendeu eles. Os sacerdotes, eles não estavam cuidando ali de um lugar de oração. Eles deveriam estar orando por aqueles gentios. Eles deveriam ajudar os gentios a chegar para os sacrifícios. Mas não, eles transformam aquilo no lugar de comércio. Eles não foram chamados para isso. Todos eles estavam no templo, mas pelo motivo errado. Porque no fundo, é aquilo que Paulo fala para os Filipenses, capítulo 3, verso 6. Eles estavam ali confiando na sua própria carne, confiando na sua própria performance religiosa. Como assim? Eu estou ajudando, eu estou trocando dinheiro, eu estou ajudando essas pessoas a terem acesso, eu estou vendendo a pomba, e a gente está deixando tudo organizado. Como assim Deus não está feliz comigo? Mas aí Paulo fala que quem adora a Deus de verdade é quem o faz no Espírito e se gloria em Jesus. E não quem confia na carne. Essa liderança inteira, esses cambistas, todo mundo está simplesmente confiando na carne. E não está agindo pelo Espírito. Pelo Espírito está Cristo, que repreende eles, que chama a atenção deles. E eu pergunto a você, por que as pessoas vão à igreja? O que as pessoas estão buscando? Bom, os especialistas em marketing gospel das igrejas, eles devem falar o seguinte no ouvido dos pastores: você tem que falar que vai ter cura, você tem que falar que vai ter libertação, você tem que falar que vai ter prosperidade, você tem que falar que se colocar uma semente, Deus é fiel e Deus vai fazer florescer. Você tem que falar para eles que vai plantar 10 eucaliptos, vai colher 2 toneladas de celulose, porque Deus é poderoso para fazer. Muitas pessoas estão buscando Deus por causa dessas coisas. É errado ir à igreja porque eu quero convencer alguém a namorar comigo, e para aquela pessoa aceitar namorar comigo eu tenho que ir na igreja? Será que é errado? Ir nos cultos porque os meus pais me mandam. Por que eu estou aqui, pastor? Olha, meu pai falou que eu tenho que ir, porque senão não tem videogame. Se eu não for no culto, não tem brincadeira com os amigos, então eu vou, pastor, mas é um segredo meu. Meu e Deus sabe disso. Só você e Deus, só. Será que está vindo na igreja porque o pastor manda mensagem, o pastor fica ali cuidando da ovelha para ela não esgarrar, ou está vindo no culto porque, pastor, se engane não, eu venho aqui porque eu amo a Deus, eu venho aqui, pastor, porque eu sou um pecador convicto, e só Ele tem a cura para o meu pecado, só Ele tem o perdão, por isso que eu venho, pastor, e eu vou continuar vindo até o último suspiro, porque não tem outro lugar, para onde eu irei? Quem tem palavras de vida eterna para me dar, pastor? Ninguém. Tem uma expressão aqui que Jesus fala, que eu também preciso prestar atenção. Vamos ler ela aqui, no verso, esse verso 16, ele está aqui, parece que ele está até um pouco, nossa, esse verso 16 nem precisava estar, mas olha o que ele diz: não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Jesus, além de soltar as pombas, soltar os bichos, pegar aquelas mesinhas com moeda em cima, deve ter batido para cima, deve ter feito ele fez um alvoroço. Ele está dizendo que ele também foi contra quem ficava conduzindo as coisas dentro ali do lugar. Aí eu pergunto, será que eu posso atrapalhar o culto? Dentro do culto? É possível
alguém hoje atrapalhar o culto? Será que você não está atrapalhando o seu próprio culto? Será que o seu celular não te atrapalha a cultuar a Deus? Durante o culto eu tenho que usar aqui, porque faz parte do trabalho, do processo de conduzir o culto no serviço sagrado da adoração. Por isso eu uso. Agora, se uma pessoa pega o celular e troca mensagem na hora do culto, ela não está adorando a Deus. Ela está sabotando o próprio culto e ela vai ser reprovada por Deus. E se Jesus estivesse aqui, fisicamente, mas ele está no céu, e ele passasse por meio de nós e pegasse alguém despercebido, você já sabe o que ele ia fazer, né? Ué, se ele for seguir o padrão que ele fez aqui, ele ia passar e alguém ia estar meio assim, ele ia passar, ele ia dar só um tapinha de leve, o celular ia. Ele ia fazer isso com o seu celular. Mas será que no nosso meio alguém está fazendo isso? Será que eu saio do culto sem precisar? Será que eu não consigo ficar durante uma pregação de 40, 50, 1 hora? Não consigo ficar, eu não consigo dar 1 hora num dia, num domingo para Deus. E eu falo que eu amo a Ele. E eu falo que Ele é primeiro. Quando tem coisas na minha vida que eu faço 4, 5, 6 horas seguidas. A pessoa que vai assistir futebol, ela fica mais de 1h30. E depois vê os comentários. E depois vê a mesa redonda. E no outro dia vê os gols. E depois vai no grupo e zoa o time do amigo que perdeu. Mas deixa eu falar uma outra coisa aqui. Será que a maneira como eu me visto pode atrapalhar o culto? Sim. Tiago fala que às vezes chega alguém no culto que está de uma maneira assim tão espetacular, exuberante, que todo mundo vai olhar para a pessoa. Por que isso não é uma coisa boa diante de Deus? Porque só tem uma pessoa que pode chamar a atenção no culto, só Deus. Ninguém mais tem que chamar a atenção aqui. Eu brinco para vocês que às vezes o pregador tinha que ser mais ou menos assim, ó. Nem aparecer, alguns não estão nem me vendo, né? Porque o corpo ajuda, o negócio é um pouco largo. Vocês precisam ouvir Deus. Se possível, até ver Deus pela fé. Mas voltando ao ponto, eu tenho que me vestir de um jeito que eu não vou chamar atenção para mim, de nenhuma maneira, porque isso atrapalha. Irmãs, com todo amor e respeito de alguém que nasceu de uma mulher, de alguém que é pai e de alguém que é um esposo em construção, sendo trabalhado por Deus. Vocês precisam pensar nas roupas de vocês. Essa roupa aqui, de alguma maneira, vai chamar a atenção de algum irmão meu, de alguma pessoa na igreja para mim, eu vou desviar a atenção dos olhos de alguém que Jesus comprou e ele vai estar ali para Cristo, e às vezes da maneira como eu me visto, chama atenção para mim. Irmãs, isso no final vai ser pecado, porque está atrapalhando o culto do irmão. E se o irmão mantém os olhos naquilo que não deveria ver, nisso também ele peca. E os homens sabem que é isso. Uma outra coisa presta atenção, cuidado para você não estar com a presença, mas sem reverência. Como assim reverente no culto? Quando canta, Deus é majestoso, Deus é todo poderoso, vinde. A gente fala, vinde, adoremos, grande é o Senhor dos exércitos. A gente fala tudo isso quando canta. Mas aí, começa o culto. Acompanhou a leitura? Olhou muito rápido, não deu nem para abrir. Tá bom, não acompanhou a leitura. Aí na hora da música, aí na hora do louvor,
Na hora de cantar para o Senhor, porque tem vezes que irmãos, ao invés de cantar para Deus, parece que eles se colocam no lugar de Deus, ele começa a apreciar o louvor como se fosse para ele. Nossa, o louvor está lindo, está no trono de Deus? O louvor é para Deus. Mas aí tem vezes que tem pessoas que estão no culto e está assim, ó. Deve ser um inspetor que veio do céu para ver se os músicos estão tocando direito. Está parado. Não abre a boca. Se na hora do louvor você não canta, não adora. Não faz sentido. Por acaso aqui, alguém vai no cinema e vai fechar o olho na hora que o filme começa? Fala assim, você não é normal. Aí na hora que vamos orar, também não ora. Fala, não pastor, eu oro só na mente. E na hora do sermão? Eu sei que vocês às vezes estão cansados, trabalhando e tal, mas deixa eu falar um negócio para vocês, eu tenho que ser sincero com vocês, porque quem vai me julgar é Deus. Quando vocês dormem na hora da pregação, vocês pecam. Vocês pecam. Amém? Não façam isso. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu era professor de criança, para não deixar as crianças dormir na minha aula, porque eu queria que elas aprendessem, eu sabia que o diabo queria roubar a palavra delas. Eu sabia disso. Desde pequeno, que o diabo quer roubar a palavra. Eu vi que elas começavam a quase cair. Eu falava assim, querido, escolhido de Deus, vem aqui, fica aqui. Eu colocava em pé. Alguém passava e falava, nossa, já começou os castigos. Não era castigo. Se ficar sentado atrapalha adorar a Deus, eu vou ficar de pé, mas eu não vou perder o culto. Então faz isso, você está livre. Você viu que o negócio vai, não sei o que, sai, fica lá. Mesmo que todo mundo te olhe, Deus conhece teu coração. Ele que vai julgar você. Presença sem reverência nunca chega perto. Nunca chega perto dessa caixa preta aqui, ó. Nunca contribui para Deus. Como é que adora? Como é que fala que ama a Deus? O dinheiro dá para muitas coisas na vida, mas nunca tem. Ou às vezes dá a gorjeta, dá o que sobra para Deus. E você acha que Deus não está vendo isso? Não é grato? A gente precisa no culto entender que eu tenho que fazer ações de graça, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo. Então sim, infelizmente, eu posso estar no culto me atrapalhando com a adoração desviada e ainda sabotar os outros. Verso 18, a expressão aqui é a seguinte, escute isso, o templo está morrendo. O templo de Jerusalém, cuja planta foi dada a Davi, um homem que amava a Deus, mas não pôde construir o templo, porque as suas mãos eram mãos de guerreiro, cheias de sangue. Mas ele teve um filho, num relacionamento errado, mas que Deus entrou com graça, com Batseba, com a qual ele cometeu adultério, que era esposa de Urias, que ele mandou matar na batalha, vocês conhecem a história. E aí então vem um filho dele, chamado Salomão, Shalom, paz. E esse templo foi construído lá por 1000 antes de Cristo, mas depois esse templo é destruído por Nabucodonosor, mas depois volta, sai do cativeiro, reconstrói esse templo. Esdras, Neemias, conta a história da reconstrução, mas agora quando Jesus vem ali, nós precisamos entender que apontando para o futuro, esse templo está morrendo, esses sacrifícios vão acabar.
Não é mais assim que vai ser a adoração. Lembre-se do que Jesus falou em João capítulo 4 para a mulher samaritana. Não é nem no Gerizim, nem em Jerusalém, mas a verdadeira adoração, espírito e verdade. Não é mais um lugar, mas é uma pessoa, é Cristo. Por isso que Cristo é o último templo. E esse é o título do sermão. O último templo para os adoradores de Deus é o próprio Deus, é Jesus. O sacerdócio estava corrompido. O último sumo sacerdote, chamado Onias III, ele oficiou no templo até o ano de 174 a.C., quando ele foi retirado para Antíoco Epifânio, e depois com 3 anos foi assassinado. Ele era o último na linhagem sacerdotal, que veio de Levi, que vinha da linhagem de Zadok. Zadok, o próprio Davi falou para o filho Salomão colocar agora os filhos de Zadok à frente do sacerdócio, do templo. Essa liderança estava totalmente corrompida. Era mais uma questão de negócio ser sacerdote do que de vocação, de que ser da linhagem. Mas lembre-se, eles queriam matar Jesus. Marcos falou isso no capítulo 3:16, eles estavam conspirando para matar Jesus. E é interessante quando fala de conspiração, lembre-se, esse evangelho foi escrito para a igreja em Roma, para os romanos. O romano entende de conspiração, o romano entende assassinato. Por quê? Porque eles são a nação dos Césares. Os Césares sofriam conspirações sempre e eram assassinados muitos deles. E eles agora estão lendo o evangelho de alguém que a liderança religiosa do povo dele quer matar ele. Billy, que um estudioso, eu parafraseio, ele diz assim: o velho templo está morrendo, junto com seus sacrifícios, e o novo templo está surgindo. Jesus Cristo, que veio para chamar todas as nações à salvação pela fé em seu próprio nome. Por isso que quando ele vê aquela adoração desviada no templo, qual é a resposta dele? Olhem o verso 17: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ele está dizendo: olha, eu vim para vocês, mas vocês não me receberam, vocês me rejeitaram, mas as nações virão, porque eu vou mandar os meus apóstolos, e eles vão pregar o evangelho, e as pessoas vão se converter. Isaías 56 fala sobre isso, lê depois em casa com calma. Indo para o final, algumas aplicações finais. O templo de Jerusalém morreu. Sobrou um muro lá, muro das lamentações. Mas Jesus Cristo é o novo templo que vive para sempre. Isso faz toda a diferença. O Sinédrio queria matar Jesus, mas ele veio para entregar a sua vida como sacrifício perfeito, definitivo, eterno, para Deus, para a salvação de todos aqueles que creem. Ele mesmo falou que ia entregar a vida dele. Ninguém ia tomar a vida dele, ele entregou. Isso é graça. Isso é o amor sacrificial de Deus pela igreja. O templo de Jerusalém morreu espiritualmente na sexta, quando Jesus morreu na cruz. E também no domingo, quando ele ressuscitou dos mortos. Mas ele também morreu, aquela obra arquitetônica fabulosa, um dos maiores edifícios da antiguidade, muito, muito grande, muito belo. Mas no ano 70, as legiões romanas foram até ali, e pela liderança de Tito, derrubaram tudo, acabaram com o templo, fisicamente também, porque não tinha mais sentido continuar com aqueles sacrifícios, porque a adoração é no templo chamado Jesus. E aqui eu digo a você, Jesus é maior que a igreja. Jesus é o centro da igreja.
Sem Jesus, sem igreja de verdade. E aqui, eu chamo você que está ouvindo tudo isso de Jesus e ainda não confessou Ele como seu Deus, não ainda confia nele de todo o coração, que você faça de Jesus a sua única religião, que você faça de Jesus o seu único caminho, que Jesus seja a sua única igreja. E aqui eu quero lembrar vocês daquela expressão de que sempre, quando nós pensamos nos templos de Deus, que nos foram revelados na história redentora de Deus para o seu povo, sempre tem um rio que flui, aquele que Jesus diz que do meu interior fluirão rios de água viva. Ezequiel, Joel, Zacarias, 3 profetas, eles falam que do templo de Deus vai fluir um rio de água viva, é Jesus. E quando você vai para o Apocalipse, tem a expressão que do trono de Deus e do Cordeiro, flui um rio de água viva. Por isso que Jesus é o último templo, é o templo que vai ficar para sempre com os homens, e é esse Jesus que eu ofereço a você nessa noite, porque se você vai a Ele, se entrega a Ele, Ele transforma você, um pecador perdido, em alguém que Ele transforma, porque Ele vai te dar uma água que você não conhece, uma água que vai te fazer ter uma sede de Deus, e você então vai ser transformado de um pecador perdido num verdadeiro adorador, porque um verdadeiro adorador, como fizemos nessa noite, ele confessa os seus pecados, mas ao mesmo tempo ele crê no perdão, porque Jesus morreu por nós, Cristo. E então você vai entender que espiritualmente você não vai depender mais daquilo que você faz, das suas próprias roupas espirituais, mas você vai depender de uma roupa celestial, da própria justiça que desce do céu e veste você, uma roupa que glorifica a Deus. Por fim, capítulos 21 e 22 de Apocalipse, a Bíblia diz que não há necessidade de ter mais templo, porque Deus está no meio do seu povo. Mas ao mesmo tempo diz que o trono de Deus e do Cordeiro é o templo que eles vão ter. E Jesus disse assim para aqueles que o amam: eu vou voltar para o Pai, vou preparar lugar, e vou voltar e buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E aqui vem a melhor coisa que eu posso prometer para você nessa noite, porque a Escritura diz: continue indo nesse templo, nessa igreja chamada Jesus Cristo, porque um dia você vai olhar com esses olhos, mas olhos que vão ser glorificados, você vai olhar a face gloriosa de Jesus Cristo, porque Ele é o último templo na terra, e no novo céu, pelos séculos dos séculos. Amém. Não abandone essa igreja, esse templo chamado Jesus.